Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E aqui tem algo maravilhoso. Paulo, isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. E ele diz: quando eu visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. Meu irmão, minha irmã, mesmo fraco, tremendo de medo, seja intrépido e anuncie a palavra para quem quer que seja. A experiência que você tem na sua vida, ela pode servir para a vida de outras pessoas. Muitas vezes, talvez você não precisa fazer um canal no YouTube voltado para isso, mas você pode, ou no Instagram, ou no Facebook. Mas se você fizer um vídeo, e naquele vídeo você contar um pedacinho do seu testemunho, e você compartilhar, por exemplo, no seu Instagram, que você deve ter, inclusive se você tem Instagram, vai lá e segue o nosso também, nós temos da igreja também, vai lá, Igreja Ministério Resplandecer, você vai ver a gente, segue a gente lá. Você pode colocar um videozinho, trechos, palavras, um pedacinho do seu testemunho. É claro que se você colocar meia hora do testemunho, o Instagram acho que nem permite isso, o YouTube permite. Se você colocar meia hora, às vezes as pessoas não vão ver, mas se você colocar 2 minutinhos, 3 minutinhos, contando um testemunho que Deus realizou na tua vida, alguma coisa que você passou, alguma coisa que você aprendeu, você já vai estar evangelizando. Você vai estar dando uma palavra para uma pessoa que precisa, para uma pessoa que necessita de algo de Deus. Você entende? Nem todo mundo vai chegar no meu canal. Nem todo mundo vai chegar nos outros canais. Tem gente que só vai conhecer Jesus através de você. Então, se você colocar ali uma palavrinha simples, pastor, mas eu não consigo preparar. Vai num lugar iluminado, pega o telefone e deixa ele paradinho em algum lugar, encostado, e fala para o telefone. Lembra que só está você? Fala para o telefone. Falou 2, 3 minutinhos, depois joga ali. O que eu estou fazendo? Evangelizando. Você entende? Mas vai ter 10 visualizações, 100, não interessa quantas, não interessa. Se tiver 20, se tiver 2, foram 2 pessoas que você precisava alcançar. Você entende isso? Mas às vezes a gente quer grandeza. Não. Simplesmente faça o que você precisa fazer. A tua recompensa não virá dos homens, a tua recompensa virá dos céus. A tua recompensa vem de Deus. Paulo estava aqui, fraco, tremendo de medo. Qual a situação que fez ele passar medo? Aí você tem que ler o livro inteiro e entender. Não vou abordar aqui, mas ele está com medo. Talvez você tenha medo de falar de Jesus, medo de se expor. Se você vai falar de Cristo, não tenha medo. Ele mesmo diz: quando eu te colocar diante dos reis dessa terra, não tenha medo, porque sou eu quem falará por você, o Espírito Santo falará por você. É o que Paulo está dizendo. Meu ensinamento, ele não vem por sabedoria humana. O meu ensinamento, ele vem no poder de Deus. É Deus que manda o poder dele, manifestado o poder dele, e assim a gente consegue fazer o que estamos aqui para fazer. Versículo 6, lembrando que é 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo 6, porém para os que são espiritualmente maduros, você se encaixa aqui, espiritualmente maduros, você vê como a Bíblia, ela aborda isso. Espiritualmente maduros são pessoas que cresceram espiritualmente. A gente tem pessoas espiritualmente infantis, não é? Uma espiritualidade infantilizada, são crianças, são bebês, são pessoas imaturas espiritualmente. Está cheio, infelizmente. Mas Paulo diz aqui,
tem que ter os que são maduros espiritualmente. E isso não quer dizer que é pastor, bispo, missionário, que seja, não. Tem muito pastor que é imaturo, muito apóstolo, bispo, missionário, obreiro que é imaturo, muito crente imaturo. Maturidade espiritual não tem a ver com cargo, não tem a ver com cargo, não tem a ver com idade. Não, eu já tenho 60 anos de evangelho, já sou espiritualmente maduro. Às vezes não, às vezes é uma criançona espiritualmente. Às vezes na oração fica lá, por quê? E outras situações. Então a questão aqui é que nós precisamos sim amadurecer espiritualmente. Trazer para a nossa vida aquela obra. Olha, eu não vou ser aquele povo que foi destruído porque faltou conhecimento, não vou. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar conhecimento. É isso que Paulo fez, é isso que faz Paulo ter uma diferença absurda aqui. Então ele diz, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria desse mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu e o que jamais alguém pensou, o que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, Deus tem preparado coisas que os seus olhos ainda não viram, mas você verá. Mas foi, versículo 10, mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Você recebeu o Espírito Santo quando você creu no Senhor Jesus. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Quem não tem o Espírito Santo não entende, não compreende. Às vezes você quer explicar algo espiritual para quem não tem o Espírito Santo, aquela pessoa não vai entender nada. Para ela você vai estar falando outra língua, entende? Você não vai estar falando algo que ela consiga compreender. Por isso que a gente tem que ser sábio, até na hora de falar de Jesus para as pessoas. Às vezes você quer tratar de um assunto muito complexo, muito denso, com pessoas que são rasas no conhecimento da Bíblia. Gente que às vezes nem conheceu a Bíblia, às vezes nem pegou a Bíblia na mão, ou pegou, deu uma olhada assim e falou, nossa, estranho, difícil, não quero. E aí você quer entrar em coisas complexas, densas, você quer explicar coisas que nem os crentes conseguem explicar. Por exemplo, como que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só. Não, são três. Não, é um. Ah, mas os três são Deus, então são deuses. Você entende? É um assunto complexo, é um assunto denso, que não tem como você ficar falando para quem não é espiritual. Não dá. A pessoa vai olhar e falar, não, isso é loucura, não tem como. Até nisso, você tem que ver como você está falando, para quem você está falando. É a mesma coisa que eu não vou vir chegar a falar para você sobre homilética, hermenêutica, sobre termos não sei o que, tal. Não tem sentido. Eu estou trazendo algo simples que vai te alimentar, vai te dar força, vai gerar curiosidade da palavra, e é isso que a gente precisa fazer. A pessoa que tem o Espírito Santo
pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente de Deus? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa, e encerra maravilhosamente. Nós pensamos como Cristo pensa, ou nós temos a mente de Cristo. Que coisa maravilhosa. Você já pensou nisso? Você tem a mente de Cristo. Quem? Aquele que já, lembra do comecinho do capítulo, aquele que cresceu espiritualmente, ou seja, aquele que é maduro espiritualmente. Esse já tem a mente de Cristo. E aquele que não é maduro espiritualmente, esse não tem a mente de Cristo ainda. Ele ainda não entende de muita coisa, e não que nós venhamos entender de tudo, não que a gente entenda tudo, não. Tem muita coisa que a gente não entende. Mas o maduro espiritual, ele já chegou num ponto que ele fala, eu já entendo algumas coisas. Tá? Muitas eu ainda não entendo, mas algumas coisas eu já entendo e já consigo avançar. Não, pastor, eu já entendo de muita coisa. Cuidado com arrogância, orgulho, prepotência e tudo mais. Tá? Nunca ache que você já conhece tudo, que você já conhece muita coisa. Você não conhece nada. Eu não conheço nada. Ah, mas eu tenho faculdade, eu tenho mestrado, doutorado, eu tenho não sei o quê, sou PhD. E daí? Você não conhece nada. Deus é o conhecedor absoluto de tudo, de tudo. O ser humano conhece uma fraçãozinha de nada. Nós sempre podemos aprender. Pega isso para a sua vida. Você sempre pode aprender mais. Aprender é crescer. Crescer é amadurecer espiritualmente. Almeje isso como objetivo da tua vida. Crescer, amadurecer espiritualmente, no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus, então. Esse é o capítulo de hoje. Vou pedir sua inscrição, vou pedir seu like, e seu compartilhamento. Passa, manda para as pessoas aí essa palavra. Se foi boa para você, vai ser boa para as outras pessoas também, ok? Que Deus resplandeça sobre ti cada vez mais.